grande crise brasileira é urbana, é claro. Eu costumo dizer que eu cresci vendo dois mundos. As cidades como os rios, eles são caminhos. A cidade é uma invenção da humanidade, absolutamente fundamental. Mas aí você vai criando novamente essas fortalezas da desigualdade. Eu acho que nós estamos em plena revolução. Querer fazer parte da cidade, querer ter um pouco de voz. Observar essa sociedade, como ela funciona, é muito empolgante, né? Porque o Brasil é uma série de contradições espetaculares, né? Não são apenas contradições. Na década de 70, a gente completou a transição do mundo rural para o mundo urbano. Desde então, o Brasil deixou de ser um país vastamente rural para ser um país predominantemente urbano. E olha como é a coisa curiosa de esquerda no país, né? Às vezes, porque falar de vida urbana na década de 60 era considerado alienado. Quem falava de vida urbana era Roberto Carlos. Eu acho que essa distinção entre o campo e a cidade é um pouco dramática demais, assim, um pouco drástica demais. Eu acho que há vários tipos de cidade. Acho que as sociedades não ocidentais, mesmo indígenas, construíram cidades um pouco diferentes das nossas e que foram centros de alta cultura. Basta pensar na cidade do México, em Tenochtitlan, na cidade, pensar em Cusco. Toda a verdade estava lá no Nordeste com Euclides da Cunha, sem perceberem uma coisa. Não existe vida intelectual fora da cidade. A cidade é que é o lugar da transformação, da utopia, da revolução, das grandes mudanças. Significa você estar imerso em 1 milhão de informação que circula pelo mundo e vem parar aqui de alguma maneira e se acrescenta às informações que nascem aqui. A cidade é importante porque ela põe em comunicação direta diferenças. Diferentes estratos sociais, diferentes origens sociais, diferentes, cores, credos, raças, sexos, tudo. E por isso mesmo é que ela produz cultura. Um equívoco da gente é pensar muitas das coisas que a gente pensa como rurais, elas não são rurais no Brasil, elas são urbanas. Canudos não é rural. Canudos é uma cidade de 30 mil habitantes em 1893. Provavelmente a segunda cidade mais populosa da Bahia.
Por que as coisas que estão na cidade não vêm para o campo? Por que o campo não tem universidade? Por que não tem escola de nível médio no campo? O povo sai na cidade, sai do campo aí para a cidade, não é porque quer, não é porque a cidade é melhor, é porque as condições que tem na cidade de esporte, né, de lazer, de cultura e de trabalho, não tem no campo. Então essa cultura urbana tem que ser valorizada. Algumas pessoas estão preparadas para fazer esse caminho, vão ser capazes de fazer esse caminho e vão ser capazes de pagar o preço dessa travessia e se enriquecerem como seres humanos. Outros vão sofrer uma perda tão grande nas suas identidades que eles podem ficar perdidos no caminho. A ocupação do nosso território sempre foi feita de modo errático. Nós não temos história para nos amparar quanto a essa questão. O que faz com que uma ideia de utopia sobre o desenho urbano seja para nós absolutamente legítima, né? O que seria a cidade ideal? Na verdade, o que interessa à arquitetura é o urbanismo, ou seja, que a natureza por si não é boa, não é habitável. Hoje eu acho que a arquitetura hegemonicamente está dissociada da sua ambição política, da sua ambição utópica. Eu acho que os tempos são outros, muito mais fragmentados, muito mais confusos, com muito menos certezas no horizonte de longo prazo, ao contrário dos anos 50, 60, onde existia uma promessa de emancipação muito clara no campo político da esquerda. Foi um momento, como eu disse, daquele projeto de que o Brasil era um encontro dessas diferenças, né? E poderia isso se dar não na simples troca de favor populista, mas na criação de um outro país, não é, que fizesse jus a isso. A política urbana brasileira hoje é feita pelos empresários da construção civil. Um dos erros da gente é dizer assim: as cidades crescem sem planejamento. Mentira! São Paulo cresce com planejamento, só que é um planejamento feito pelos empresários da construção civil. A maioria das políticas públicas que a gente vê para habitação, elas são feitas nos guetos, onde não tem escola, onde não tem um posto médico, e o centro fica para especulação imobiliária. Então você pode ter um prédio que atenderia 200 famílias, mas ele não vai ser utilizado porque ele tem uma especulação imobiliária e está inserido numa questão mais capitalista. Mas sendo que no centro você já tem a questão de transporte, escola, você já tem toda uma infraestrutura montada. O que nós chamamos de cidade hoje, na verdade, são duas coisas diferentes. Existe a cidade enquanto ideal da cidade tecnológica, da metrópole moderna, dotada dos seus serviços e vantagens e coisas de qual nós desfrutamos. Existe o planeta favela, que é a cidade em torno da cidade, que é um bocado de gente,
pelos cálculos aí do Mike Davis, que escreveu esse livro chamado Planeta Favela, 1 bilhão de pessoas vivem em favelas no planeta, né? 3 bilhões e meio vivem em cidades. Metade da população da Terra vive em cidades hoje. E é por isso que quando a gente fala em reforma agrária no Brasil, a gente agora vai ter que incluir as cidades. Tem que discutir o chão da cidade. A reforma agrária tem que ser urbana. Ou senão nós vamos continuar criando favelas, ralé e subcidadania. Você vê o conceito de casa popular, por exemplo, é uma estupidez. Como é que hoje você pode construir uma casa popular? Como popular? Não vai ter luz elétrica? Vai. O quilowatt popular. De vez em quando dá um curto-circuito, mata as crianças. Não pode ser. A água é potável, não pode ser popular. Ou ela é potável ou é contaminada. E sai na torneira, portanto, faz parte de um sistema. E assim o esgoto, e o transporte, o telefone, não pode ser popular. Que porra de realidade é essa que uma casa é um sonho? Se o cidadão não tem uma casa, ele vai ter o quê? Sabe? Ele vai partir da onde? Ele vai abrigar a família dele aonde? Quando chover, quando fizer sol, no domingo. Isso é muito bizarro. Então, o Brasil precisa refletir. O que me parece assim, uma tragédia nacional é que uma parcela expressiva dos brasileiros de classe média para cima parecem ter aberto mão da ideia de que é preciso repartir mais as nossas riquezas para todos vivermos melhor e resolveu viver trancada dentro de bunkers dos seus prédios. Na história das civilizações, as cidades elas oferecem um espaço a ser compartilhado. E as cidades brasileiras elas oferecem um espaço a ser isolado, um espaço a ser segregado. Essa é a 30ª casa que eu passo e a senhora é a primeira pessoa que me atende para me dar água. Tá certo. Muito obrigado. De nada, moço. Quer uma manguinha? Opa, quero. Eita. Joga por cima. Tá certo. Vou jogar, viu? Joga. Pegou? Opa, peguei. Então a gente vive no apartheid, onde a escola é para confirmar a exclusão, o hospital serve para isso também, a prisão é para mostrar mesmo, olha, você é mulher, porque só tem gente de uma classe lá, etc. Por isso a prisão é ruim, né? Porque tudo que atende a classe média é um outro padrão, né? Então isso tem a ver com a forma como a gente classifica essas pessoas. Acho que as interações que se dão nas cidades brasileiras hoje, em outros países também, onde ocorrem situações sociais semelhantes, são interações talvez regidas pela negação do contato. Então, talvez seja um contato às avessas, né?
Mesmo quando você está no shopping center, onde você tem um monte de gente junta ali, aquelas pessoas se reconhecem de alguma maneira como próximas, semelhantes. Mas o outro com o qual um contato verdadeiro pode ser feito está do lado de fora. E quando ele entra naquele espaço, como aconteceu recentemente com o fenômeno dos rolezinhos, né, esse medo se instaura imediatamente. Né? O que importa são esses consensos sociais compartilhados, né, sobre essas formas e tal, que nós todos, de um modo inconsciente e irrefletido, e por isso mesmo é mais eficaz ainda, porque aí não tem a mediação da consciência, então não tem a mediação da própria reflexão, a gente faz irrefletidamente, né, naturalmente, a gente naturaliza, né, e que faz com que a gente reproduza esse tipo de instituição e esse tipo de gente, sem nenhuma chance. Então, aflorando, estão fazendo o trabalho deles. Eu também tô. Tá bom? Aflorando o pessoal aí, tá? Jornalista também. Sou jornalista. Fia, não vai entrar, os seguranças não vão deixar entrar. Só isso. Fica quietinho no seu cantinho, tá? Longe dos polícias pra você não tomar pedrada. Só isso. O que o jovem hoje em dia tem de acesso? O que ele tem de lazer? O que ele tem de cultura? Principalmente nas periferias, né? Quando a gente fala do rolezinho, é principalmente a juventude da periferia que se organiza porque eles querem também ter acesso ao que todo mundo tem, né? Eles querem comer um lanche bacana, quer se vestir legal. Que cria, claro, questões que são extremamente interessantes, porque o que tem as pessoas estarem lá no shopping e tal. Se fossem jovens da classe média, estava todo mundo muito contente, né? Mas não, são jovens que fazem barulho, que não sei o que, são ameaçadores, etc. Que cria completamente um incômodo, um desassossego, né? E que é um incômodo, né, da violação dessas fronteiras invisíveis, sobre quem tem que fazer o quê, quem tem que ficar aonde, quem tem que deve ficar aonde, etc, né? Várias vezes eu ficava muito impressionado com pessoas, especialmente de classes superiores, né, a minha, mas também da minha própria classe. Você imagina que a pessoa viva em Oslo. Aí os companheiros dela são de Estocolmo e os outros de Copenhague e tal, né? Entende? Porque efetivamente é como as pessoas se comportam e tal, né? As outras relações não são visíveis e tal. Você esbarra no cara que está limpando o seu, né? Mas é uma coisa que você naturaliza essa violência de tal modo que é como você efetivamente vivesse em Oslo e tal, né? Quer dizer que em cidades como as do Brasil você monta isso, né? Tem uma parte europeizada, que é 20% a 30% delas, né? Que de algum modo vive efetivamente numa
um caso psiquiátrico interessante, assim, um total, né, desencontro com a própria realidade. Você vive mesmo, porque você só fala como pessoas que são da Escandinávia também, etc. Né? E você só encontra na rua, etc. Assim, algumas perturbações que arranham esse ponto. O Brasil sempre teve pobreza, mas pobreza é uma coisa, desigualdade é outra. Eu vivi numa cidade pobre, Salvador, na minha adolescência, que era uma cidade gentil, educada, onde as classes sociais conviviam. Desigualdade é outra coisa. A violência urbana, ela não é filha da pobreza, ela é filha da desigualdade. Vi condomínios rasgarem mananciais, amando de quem fala de Deus e age como Satanás. Uma lei, quem pode menos, chora mais. Corre do gás e luta, morre, enquanto o sangue escorre. É o nosso sangue nobre que a pele cobre. Tamo no corre por dias melhores, sem lobby. Ei, pequenina, não chore. E a TV cancerígena aplaude prédio em cemitério indígena. Auschwitz ou gueto, índio ou preto, mesmo jeito, é extermínio. Reportagem de um tempo mal tipo Plínio. Alphaville foi invasão, incrimine-os. Eu grito como fuzis, uses. Por Brasis que vem de baixo igual Machado de Assis. Ainda vivemos como nossos pais, Elis. Quanto vale uma vida humana, me diz. Foda-se vocês, foda-se sua lei. Juliana ressuscita outra vez. Foda-se vocês, foda-se sua lei. Anota meu pecado. Foda-se vocês, foda-se sua lei. Primeiro eu quero que se foda, depois eu relança a mão e me ensina. O rap ainda é dedo na ferida. Também assim, esse é o momento da favela. E o povo tá criando, né? A polícia fazendo violência, né? O narcotráfico fazendo violência e o povo aí se construindo dentro da favela. São gerações que estão dizendo, ó, isso aqui é o lugar que eu quero viver. Marcuse tem uma coisa que é linda, que ele diz que a ordem social organizada pelos homens acabou criando o quê? Agressão, destruição do meio ambiente, exploração das pessoas e tal. E a gente tem que criar essas estruturas e transcender a ordem urbana que a gente construiu, criar um novo tipo de cidade, e a gente pode usar essa metáfora. Vamos criar cidades fêmeas, vamos feminilizar cidades, quer dizer, vamos recuperar nossas relações com as águas urbanas. É uma herança desse passado colonial em que se divide a sociedade entre privilegiados, geralmente, então, opressores, e desgraçados, oprimidos. Isso tem que... Nós queremos que não seja assim para aumentar os horizontes de o que se chama desejos humanos, né?